Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Isso é uma ordem, de Jesus a todos os que são comissionados. Eu queria que os irmãos, nesse momento, prestassem bastante atenção nesse vídeo. Quero pedir para que os irmãos, deixem só a luz atrás lá acesa, ou a do fundo, para eles verem melhor. Você que estiver aqui, se quiser chegar um pouquinho para ali, para você ter uma conscientização, do que é a importância da sua vida missionária. Se você quiser chegar ali, vai ser melhor, você não vai conseguir ver aqui nesse canto. Minha esposa até sugeriu, de colocar uma tela ali, e eu aceitei a sugestão. Amém? Amém? Amém. Esse é um amém de quem vai receber a bênção. São cenas reais que nós vemos ali, irmãos. São pessoas como eu, como você, que decidiram pelo Evangelho. O que muito me chamou a atenção na minha conversão foi essas coisas. Então, na minha cabeça, surgiu a interrogação: por que o cristianismo? Por que não se matam milhares de outras religiões? Por que o cristianismo é perseguido de uma forma tão horrível, tão terrível em certos países? Por que o cristianismo começa a ser motivo de perseguição no Brasil por outras entidades, por outros segmentos, ONGs no nosso país? Uma pessoa com inteligência, e todos nós temos, é claro, eu creio que chega um período na sua vida que ela há de se fazer essa pergunta. E ela há de se perguntar: o que há no cristianismo para que seja tão odiado pelas pessoas? Para que seja tão odiado pelas religiões? O que há no cristianismo que leva as pessoas a ter um ódio tamanho, a ponto de não respeitar a vida de uma criança inocente, que não pode causar mal nenhum a alguém, ou a alguma pessoa, ou a algum adulto, por exemplo? Uma criança de 4, 5 anos é morta por ser cristã. Uma criança de 8, 10 anos é morta por confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para o mínimo de inteligência humana, isso é um absurdo. É algo que nós precisamos pensar, é algo que nós precisamos questionar a nós mesmos. Por que o cristianismo? Por que não outras religiões ou segmentos religiosos? Por que há liberdade para tais segmentos e há uma impunidade diante de atos cometidos como esses que nós estamos vendo para o cristianismo? Isso não é mostrado na reportagem de uma televisão. Isso não é notificado nos jornais. A palavra de Deus, ela nos mostra Jesus Cristo anunciando aos seus discípulos: vocês serão perseguidos, assim como perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Porque o cristianismo não é uma religião, irmão. Não se engane com isso. Se você vier para o cristianismo, se você aceitar Jesus e continuar sendo um religioso, você nunca vai ter um conhecimento de Deus. Você nunca vai ter um relacionamento com Deus. O cristianismo é uma chamada para uma mudança de atitude, para uma mudança de vida, para um conhecimento além do conhecimento religioso, além do que a religião produz. A religião produz o que lhe é próprio, ela produz cultos e magnificação de deuses, sejam homens ou sejam até mesmo deuses feitos pelas mãos dos homens. O cristianismo não. O cristianismo produz uma nova vida no interior do ser humano. O cristianismo faz o homem nascer de novo para ter um relacionamento com Deus. Por isso a perseguição não é propriamente uma perseguição física, como nós vemos aí. Por trás disso, existe uma perseguição espiritual de Satanás. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário, que se chama diabo, que para muita gente é um ser fictício,
ou uma criação da religião. Mas Jesus disse que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Se eu creio em Jesus, então eu creio que ele existe também. Eu creio que ele é um ser maligno que está por trás de todas as situações que acontecem de ruim nesse mundo, pois a parte dele é matar, roubar e destruir. Então hoje eu quero conscientizar você, irmão, a respeito de uma chamada. Uma chamada é algo muito importante de Deus na nossa vida. Vale mais do que tudo que nós temos. Nós vemos no Brasil, irmão, uma quantidade, uma infinidade de cristãos ou de pessoas que se denominam cristãos, mas que pouco se importam com a situação que o país está passando ou que outros países estão passando. Eu tenho algumas estatísticas e diante disso eu quero passar para você que nessa situação que nós vimos, existe 26 milhões de casos documentados de mártires pelo cristianismo somente no século XX. Muito mais do que a igreja ela sofreu de martírio de seus homens e de mulheres de Deus em 1900 anos da igreja sobre a terra. Somente no século XX, 26 milhões de irmãos nossos foram mortos por pregar a palavra de Deus. Mais de 250 milhões de cristãos em mais de 60 países vivem sob perseguição. Não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não podem, de certa forma, ter um local denominado de reunião para adorar a Jesus. A não ser que eles tenham uma comunhão com o Estado. Que a igreja seja aliada com o Estado. Que ela adore a Jesus, mas traga consigo também os princípios e as adorações e os preceitos daquele país. Então, a igreja é liberada para prestar culto ao Senhor. Não pense você que nesses lugares aí não existem igrejas evangélicas e pastores que vivem naturalmente, que andam naturalmente pelas ruas, porque existem. Assim como no Brasil existem igrejas que são sérias, existem igrejas que estão de acordo com a palavra de Deus e existem outras que não. Então aí também tem muitos líderes, muitos pastores, e de certa forma, eles não são perseguidos por pregar a Jesus, mas eles não podem viver o estilo de santidade e não podem entrar no reino de Deus pelo estilo de vida que vivem. Se você notou, você vai ver que tinha alguém ali com piedade dos que estavam sendo maltratados. Não posso dizer com certeza, mas posso até sugerir uma afirmação que ele deve conhecer o cristianismo. Porque ele não deixou que uma pedra fosse jogada sobre a cabeça de um dos irmãos, ele tirou o outro quando ali batia a paus no outro que já estava quase ali morto. Isso nos faz lembrar Paulo, quando esteve pregando a palavra de Deus. E diante dos magistrados e das pessoas que ali traziam coisas para que Paulo, de certa forma, as jogassem na fogueira e as destruíssem, que eram as suas próprias coisas religiosas, cercaram a Paulo e quase lhe tiraram a vida. Paulo se fingiu de morto para que não pudesse ser, de fato, morto por aqueles que os perseguiam. 60% desses 250 milhões são crianças. De 250 milhões de cristãos perseguidos, 60% são crianças. Crianças são queimadas vivas, crianças são aterrorizadas, os pais são torturados na frente de crianças para que elas neguem a Jesus. Teve um caso na Coreia onde ali uma professora espancou uma criança com palmatória, coisas que os antigos conheciam, lá ainda se usa, porque essa criança não queria negar a Cristo. Então a mão da criança ficou totalmente destruída e ela começou a bater na outra palma da mão e a criança não negou a Jesus Cristo. Porque são conversões. Lembra na quinta-feira que nós falamos sobre crer e sobre converter? São conversões sinceras. Aqui no Brasil e em muitos outros lugares onde o Evangelho é livre,
A chamada de um pastor para o batismo, quem esteve lá viu, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? O iniciante diz, eu creio. Então o pastor diz sobre essa sua afirmação, eu posso te batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lá o batismo é diferente. Quando um desses cristãos resolvem se batizar, a pergunta do pastor é, você está disposto a morrer pelo amor a Jesus Cristo? Ele diz sim. Então, em nome disso, eu posso te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe algo, irmão, diferente nesses povos. Bíblias são queimadas, templos são destruídos. Aqueles, como disse, que não se conformam ou que não concordam com o que o Estado, com que a situação que o Estado impõe, ele não tem liberdade para pregar como nós estamos pregando aqui. A qualquer momento ele pode ser atingido por uma bomba, ou alguém pode entrar ali e matar todas as pessoas que estão lá dentro, porque é assim que funciona. Eles odeiam a Jesus. Eles odeiam a Cristo. A igreja brasileira, ela anda de vento em polpa, como muitas vezes nós vemos por aí. E então a ideia das pessoas hoje é ir para a igreja para alcançar prosperidade, cura, e eu não tenho nada contra isso. Você pode ser próspero, você pode receber sua cura, Jesus faz tudo isso. Mas eu lembro que há tempos atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, irmão, a gente se reunia com os pastores e ali os pastores traziam, nas reuniões de pastores, seus filhos, filhas, às vezes adolescentes, que eram apresentados como voluntários para missões. Voluntários eram eles mesmos, destinados por Deus às nações, aos povos, e até mesmo às cidades vizinhas. Hoje, não muito tempo atrás, há 5 anos atrás, você vai às reuniões e você vê ali o pastor que apresenta o seu filho, que apresenta a sua filha, ou que dá testemunho de que ele está se formando para um médico, de que ele está se formando para ali um bancário, um advogado. Nada contra isso também. O que eu quero que você entenda é que a motivação do evangelho mudou em muitos lugares, em muitas situações. Dos 400 mil missionários no mundo que foram enviados para países estrangeiros em 2010, sabe quantos em 2010 o Brasil enviou? 34 mil. E olha o tamanho da igreja aqui no Brasil. Os Estados Unidos, com um número menor de crentes, enviou 127 mil missionários ao campo missionário. Então há uma diferença de raciocínio sobre a igreja entre Brasil e Estados Unidos. Temos nos esquecido que há mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E que há pelo menos 2.200 povos que não conhecem a palavra de Deus. Certa feita eu estava vendo um documentário de um missionário. Ele chegou num lugar onde ninguém sabia quem era Jesus Cristo. E ele perguntava, e ali na língua deles, eles perguntavam, quem foi? Quem é Jesus Cristo? Quem foi esse um que vocês estão anunciando, que vocês estão falando? Mas eu vi uma coisa interessante. Eles estavam à porta de um quiosque, era um lugar assim bem pobre, bem distante. Era um vilarejo de algum país, se não me engano, Índia ou algum país por aqueles lados, dentro da janela 10x40, aonde muita gente não conhece a Jesus. Eles estavam tomando Coca-Cola, e ela tinha escrito Coca-Cola. Para muita gente isso não pode fazer sentido, mas para quem tem um espírito missionário, aquilo agita o nosso coração. Como é que eles conhecem a Coca-Cola lá e nunca ouviram falar o nome de Jesus? Como é que pode uma marca de uma bebida, de um refrigerante, andar mais rápido do que o nome que está sobre todo nome? A igreja anda esquecida, ou melhor, embriagada pelas coisas do mundo. E eles não notam as diferenças que o Espírito Santo mostra dentro de um coração missionário. Hoje é dia de oferta missionária. E essa igreja tem um pastor missionário. Essa igreja não tem desculpa por não ser missionário.
A igreja no Brasil, em média, ela investe R$1,30 por ano em missões. Isso, cada crente. Se for analisar a quantidade de crentes no Brasil e analisar quanto cada crente no Brasil investe em missões, contando os que o investem e os que não investem, sai R$1,30 por ano para cada missionário no campo. Agora você me explica, o que o missionário faz no campo com R$1,30 por ano? Existe cerca de 90 mil evangélicos para cada missionário que está no campo. Olha bem, 90 mil evangélicos para cada missionário transcultural em atividade hoje, agora, nesse tempo. Se cada crente do país desse apenas R$1 por mês, R$1 por mês, para o sustento de missionários, havia um movimento tão grande que nós não íamos imaginar. Se existem 90 mil evangélicos, cada crente, cada cristão investindo apenas R$1 por mês para o sustento de missionários, nós já tínhamos alcançado grande parte do mundo. Só que cada cristão, na sua totalidade, quando é feito a soma, quando é feito os cálculos, investe por ano R$1,30 com a obra missionária. Agora, não é necessário perguntar quanto que cada crente investe consigo mesmo. Tem crente até endividado por investir em si mesmo. Tem crente até envergonhado por investir em si mesmo. Pergunta a esse cristão quanto ele doou para a obra missionária. Não para a igreja, para a obra missionária. Qual missionário que ele foi tocado por Deus a sustentar ou a mandar R$10 que seja, por ano, por mês, por quinzena, ou de 6 em 6 meses. Aqui não é um país estranho, mas eu sei o que era R$10 quando alguém me ligava e falava, pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar o senhor, eu tenho R$10, pode ser? Estima-se que hoje no país, olha bem para você ver, 6.500 decisões por Cristo são tomadas diariamente. Hoje, nesse país nosso, 6.500 pessoas aproximadamente estão aceitando Jesus. Quase 2 milhões anualmente. Essa é a proporção de crescimento do cristianismo, gospel, seja lá o que for. Há mais de 180 mil igrejas cadastradas no Brasil. São igrejas com CNPJ. Fora as portas que se abrem aí, de qualquer maneira, e as congregações dessas igrejas, que não consta como CNPJ próprio. É o caso aqui, nós temos 2 congregações. O CNPJ dessa igreja consta na receita. As congregações ainda não, porque não se emanciparam. Dependem da igreja aqui. Então, existe no Brasil 180 mil igrejas como essa, com CNPJ, cadastradas na receita. Contudo, o crescimento de número de pessoas que professam o Senhor Jesus não atinge a obra missionária na mesma proporção. São crentes nominais. São pessoas que não têm entendimento, que não têm preocupação com a situação do seu próximo. Imagina de um missionário. Que não tem preocupação com a situação do seu irmão, da sua irmã, que às vezes está passando uma dificuldade. Imagina de um missionário que ele não conhece. 251 dos povos indígenas ainda não são, ou seja, 118 dos 251 povos indígenas ainda não são alcançados. Se quiser orar para ir alcançar esses povos, pode começar a orar. Deus tem 118 povos ainda lá para receberem Jesus. Tem um testemunho de um pastor conhecido nosso, e ele foi indicado por Deus lá para a Amazônia, para o interior mesmo da Amazônia. E Deus direcionou ele a uma tribo de canibais, pessoas, que se alimentam de carne humana. E ele chegando ali, a primeira mensagem que ele vai se dirigir, ou a primeira apresentação que ele vai se dirigir acerca de Jesus Cristo, ele é preso. E começaram a tratar ele bem, queria ele bem gordinho. Começaram a tratar ele bem e ele começou a orar. Ele começou a pedir a Deus pela vida dele, pela vida da família dele, que ficaria sem ele com certeza. Ele já sabia o fim dele.
E Deus deu-lhe um sonho à noite acerca do filho do chefe daquela tribo. O filho do chefe daquela tribo estava com uma enfermidade que nenhum dos curandeiros das regiões das outras tribos conseguia curar. E ele conseguiu chegar até ao conhecimento, conseguiu chegar até ao conhecimento do chefe dessa tribo, que ele poderia orar por aquele menino, e aquele menino seria curado, seria salvo. E então eles mandaram que soltasse ele. Todos os outros que tinham ido só foram, não voltaram. Viraram churrasco. E o que aconteceu? Deus operou na vida daquele homem. Deus operou na vida daquela criança. E hoje, grande parte dessa tribo é convertida ao Senhor Jesus Cristo. E ele é o pastor lá dentro dessa tribo. Diferença entre quem vai e quem é enviado. Quem vai, não volta. Quem entra num lugar desse, não volta mais. Se você pensa que isso é somente em histórias que passam aí nos cinemas ou em filmes, não, ainda existe. E temos um missionário batista lá dentro, como pastor, não me fugiu o nome dele agora, que foi preso e tratado muito bem durante alguns dias, para que a próxima refeição ele fosse o prato predileto do dia. Está precisando lá, em 118 aldeias. Quem se dispor, fale com Deus. Das 7.158 línguas do mundo, a Bíblia ainda não foi traduzida, nem para 4.000 delas. Ainda existem países que não possuem nenhum crente conhecido. Entre eles estão a Arábia Saudita, Saara Ocidental, Ilhas Maldivas e o Catar. Das 600.000 cidades e vilas da Índia, como nós vimos ali, em 500 milhões ainda não tem, 500 mil ainda não tem nenhum obreiro cristão. 600.000 aldeias e vilas precisam urgente de 500.000 obreiros para essa obra. Jesus disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Entre as 180.000 igrejas que existem no Brasil, menos de 300 delas possuem um missionário trabalhando no campo, incluindo para tribos indígenas, que estamos aqui no Brasil, incluindo aqui o nosso país. Menos de 300. Você pensa bem. Menos de 300 em 180.000 igrejas. Menos de 1% dos recursos da igreja brasileira é investida na obra missionária. Menos de 1% de tudo que entra na igreja é um investimento válido para a obra missionária. Então a média, como já disse, é de 1,30 centavos por ano. R$1,30 por ano. Nós precisamos pedir a Deus, irmão, que nos conscientize acerca do cristianismo. Que nos faça ver a realidade, irmão, daquilo que Deus ele tem para nós dentro do cristianismo, do que é o cristianismo. Senão nós acostumamos com uma ideia de que Deus nos chamou simplesmente para ficar na igreja, para ali glorificar, exaltar o nome dele. Tudo isso é válido. É válido. Você estar numa igreja, eu estar numa igreja, eu fazer parte de um corpo, numa cidade, num país, dentro de uma nação. Mas eu não posso me conformar, irmão, com os dados, com as estatísticas. Como cristão, eu preciso ganhar almas. Eu preciso trazer vidas para o reino de Deus. E eu preciso tomar a minha chamada como algo importante ou mais importante da minha vida. Deus chamou você, Deus chamou a mim para fazermos a diferença e nos deu algo, irmão, muito profundo, que é a palavra dele para levar pessoas ao reino de Deus, para levar pessoas para a salvação, para levar pessoas diante do trono de Deus. Deus nos deu esse poder para combater as obras das trevas, para destruir as fortalezas de Satanás. E enquanto isso, às vezes muita gente está brincando, às vezes muita gente está pensando que a igreja é um parque de diversão.
aonde se realiza hoje nas igrejas coisas para satisfazer o ego, satisfazer os desejos do coração dos crentes. A igreja hoje é invadida por coisas mundanas, a igreja hoje é invadida por shows gospels, por situações que lá fora se pratica. A igreja é um quartel-general de Cristo, irmão. É aqui que nós aprendemos como que nós vamos invadir as obras do inferno, como que nós vamos bater contra as portas do inferno, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor é a luz que está iluminando esse mundo em trevas, em escuridão, aonde muitas vezes a igreja ela tem feito a diferença em vários lugares. Em 100 anos depois de Cristo, havia 360 pessoas alvo para cada cristão. Você imagina o impacto da igreja primitiva? 100 anos depois de Cristo. Se contasse o número de cristãos, havia 360 almas para cada cristão ganhar. Paulo chega a dizer que todo mundo da época chegou a conhecer o nome de Jesus, o evangelho que foi pregado a todo mundo na época. Mas as estatísticas aqui vêm afirmando que 100 anos depois da igreja, havia 360 pessoas alvo para cada cristão. Agora, há apenas 7,3 pessoas alvo para cada cristão. 7,3 dividido por 6 bilhões, ou quase 7 bilhões já de pessoas. Hoje, irmão, há uma estatística que não coube nem aprove o escritor ou o historiador colocar que números. O cálculo dele é 7,3% da quantidade de pessoas no mundo que cada cristão precisa ganhar. É um número que não tem jeito de se revelar. Os cristãos constituem 33% da população no mundo, recebem 53% do rendimento anual do mundo e gasta 98% consigo mesmo. Você já pensou? Que situação? O mundo poderia estar melhor. O mundo poderia estar melhor se a justiça de Deus estivesse sendo praticada por esses 33% de cristãos que constituem a população do mundo. O Brasil ou o mundo, irmão, não tem condição de ser uma terra pobre. Porque, segundo estatísticas, o Brasil e todo o mundo produz alimento, produz condições alimentícias para 12 bilhões de pessoas. E nós não temos isso sobre a face da terra. O que acontece conosco hoje é que a renda, ou até mesmo, como até nós vimos aqui no caso das igrejas, sendo na totalidade da população, grande número de pessoas estão sem nada, e uma minoria de pessoas estão com tudo na mão. Isso é natural no mundo. Isso é natural nas pessoas que não conhecem a Deus. Isso é natural de se acontecer no meio de pessoas que não têm entendimento de Deus, que não têm entendimento do valor de uma vida. Mas a igreja, isso assusta. 33% dos cristãos constitui a população do mundo. Isso representa um rendimento anual de mais da metade de tudo que o mundo tem. Representa uma estatística aqui alarmante, assustadora, de que 53% do rendimento anual do mundo está na mão dos crentes. Então não tem dinheiro para fazer obra missionária, pastor, é mentira. Ah, não tem dinheiro, pastor, para fazer isso, para fazer aquilo, para ajudar o outro, é mentira. As estatísticas confirmam. Mas o que acontece? A mentalidade mudou. A ideia de cristianismo é outra. É enriquecer-se a si mesmo. É olhar para si mesmo. É pensar em si mesmo. Por isso, o que importa se pessoas estão indo ao inferno? O que importa se pessoas não querem se render a Cristo? Se eu estou bem, é o que importa, não é? Se eu faço a minha oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nego o pão para o meu irmão, é problema meu. Na oração o pão é nosso, na divisão o pão é meu. É eu que sei. Essa é a igreja do século 21. E ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de quem? Nosso. Mas quando se trata em ajudar, quando se trata em socorrer, o pão é meu. Não. Que isso? Que negócio que é esse? Essa é a igreja.
que gasta a maior parte do rendimento consigo mesmo. Organizações cristãs, igrejas, convenções, festas, gastam mais de 8 bilhões de dólares por ano em conferências, em reuniões que não dão em nada, em reuniões que só decidem acerca de si mesmo, de como tirar mais dinheiro dos outros, de como construir templos, de como fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Reuniões que não dão retorno para o reino de Deus. Enquanto isso, irmão, enquanto a igreja está vivendo essa vida regalada, como a igreja de Laodiceia, vamos ver lá? Apocalipse. Nós estamos vivendo essa época. Então, não quero que você saia daqui se culpando. Jesus já tinha visto isso há muito tempo. Mas é tempo de se arrepender. Apocalipse capítulo 3. Esse é o tempo da igreja atual. A igreja de Laodiceia, ela representa a igreja atual. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinados pelo fogo, para que te enriqueça, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí tem crente que usa esse versículo aqui para chamar o ímpio. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quero te dizer uma coisa, Jesus está posto para o lado de fora da igreja dele. Isso aqui não é versículo para ímpio. Isso é para crente, é para uma igreja a carta. A igreja vai a carta vai a uma igreja, a um pastor, da igreja de Laodiceia. E Jesus diz: eu estou à porta e bato. Eu quero entrar aí nessa igreja, mas não me deixam entrar. Existem muitos ministérios assim. Existem muitos ministérios que Jesus está do lado de fora. Existem muitas igrejas que é o pastor que faz a ordem de culto. Que é o pastor que determina quem é e quem não é. Jesus já não age ali há muito tempo e já está impedido de entrar ali há muito tempo. Igrejas que não têm amor, igrejas que não têm propriamente consigo o companheirismo, o ajuntamento que Cristo promove, pode ter certeza, Cristo está do lado de fora. O Senhor está do lado de fora. Porque a ideia da igreja aqui é que ela era abastada, é que ela era uma igreja que não precisava de coisa alguma, mas a ideia do dono da igreja é que ela era miserável, pobre, cega e nu. Ela estava em um grande centro comercial. Laodiceia era uma cidade onde se financiava muitas coisas grandes na época. Se vendia ali o ouro, prata. Por isso Jesus está dizendo: te aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Às vezes, irmãos, nós estamos enriquecendo ou nós estamos querendo ficar ricos e esquecemos de que a tentação das riquezas pode nos separar de Cristo. Pode nos levar a essa ostentação. A igreja hoje no Brasil, grande parte dela vive na ostentação. Esses dias agora atrás tinha uma dessas igrejas neopentecostais onde o pastor ali fez uma arca de ouro e passou no meio do povo aquela arca, ele dizendo que se alguém tocasse na arca, a sua enfermidade ia para dentro da arca. Irmão, quase pisoteou pessoas sobre pessoas para tocar na arca. A Bíblia diz que se alguém tocasse na arca, morria fulminado na hora. Está entendendo? E tem pessoas querendo tocar na arca. Davi mandou levar a arca para Jerusalém. Davi mandou construir carros novos. Davi mandou tirar bois cevados para levar a arca. E Uzá foi tocando os bois. No caminho, um dos bois tropeçou. Você vai ver lá em Samuel. Um dos bois tropeçou, a arca balançou e escorreu na carruagem que Davi mandou comprar. Ia cair no chão, Uzá, com a maior das boas intenções, correu para segurar a arca. Quando ele tocou a arca, ele morreu. Porque para dentro da arca não vai tumor, não vai doença, não vai nada.
Dentro da arca está escrito na Bíblia que está as tábuas da aliança de Deus com Israel. O maná que sustentou o povo em Israel, simbolizando Jesus Cristo que viria a esse mundo. E a vara de Arão que frutificou, simbolizando um verdadeiro sacerdote de Deus no meio do povo. É isso que estava lá dentro. Aonde está a arca, pastor? Deus sumiu com ela. Nenhum historiador sabe, nenhum teólogo sabe, para que não se tornasse um ponto de idolatria no meio do povo de Deus. Agora tem gente pisando até por cima do outro. Houve quase homicídios ali naquela igreja quando falou que se tocasse na arca, a doença ia lá para dentro. Vamos pagar um preço alto para Deus. Vamos pagar um preço caro para Deus por enganar o seu povo. Sabe por quê? Cerca de 6.178 pessoas morreram desde o início que eu comecei a pregar aqui. Faz uma hora. Quer que eu repita? 6.178 pessoas morreram no mundo desde quando eu comecei a pregar aqui. Diariamente, 148 mil pessoas e 272 são pessoas que vão para o túmulo. Diariamente, todos os dias. Quantos anos você tem de conversão? Soma aí. Não tem jeito, né? Soma isso por ano, soma isso por 30 dias, soma isso por um ano, por 12, e soma pela sua conversão e põe embaixo. Senhor, eu ganhei tantas almas para o Senhor. Diminui aí para mim. Menos quantas? Menos quantas almas? 148.272 pessoas, seres humanos, falecem. Viu? Guarda isso aí. Falecem. Se houver um tumulto, se houver um massacre, se houver aí um furacão, se houver aí uma briga, uma guerra, esses números aumentam. Agora, quantas delas já têm certeza da sua salvação? Ao termo de um ano, consequentemente, em números, ultrapassa 54 milhões de pessoas. Eu vou facilitar a sua conta. 54 milhões de pessoas vão ao inferno por ano. Quantas delas nós estamos tirando dessa estatística? Ou ajudando a tirar? Como que eu ajudo, pastor? Orando pelos missionários. Ajudando os missionários. Investindo em obra missionária. Não quer investir aqui na igreja? Não tem problema. Ora a Deus. Dê um missionário fiel à palavra de Deus. Porque senão o diabo vai soprar que você está dando dinheiro para pastor. A Bíblia tem uma regra muito clara, irmão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso aí não foi apóstolo Paulo, não foi Mateus, não foi Lucas, não. Foi Jesus. Ensinando os seus discípulos como deveria ser a igreja. E como a igreja é hoje, é isso aí que você está vendo. Em grande parte, em grande número dela, é isso aí que você está vendo. Enquanto isso, irmãos, enquanto estamos falando aqui, isso tem que abalar o nosso sistema emocional. Nós não podemos dormir tranquilo com uma estatística dessa. Nós não podemos ficar sossegados com uma estatística dessa, sabendo que eu estou salvo. Vocês creem nessa sua salvação também, eu tenho certeza disso. Mas e aquele meu vizinho, a minha vizinha, e aquele meu amigo, a minha amiga? Como eu tenho feito para alcançar ele? Quais são as estatísticas que eu tenho de cristianismo no meu coração, na minha mente, com relação a almas? Não a bens futuros, não a casamento, não a filhos. Isso tudo é consequência da primeira atitude. A igreja precisa ser missionária. A igreja precisa pensar em missões. Muitas igrejas estão até fechando, porque Jesus foi claro na colocação dele. Ao que tem, ele vai acrescentar. Ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. E tem muitas igrejas que têm fechado. Deus tem pegado os membros dessa e tem passado para outra. Deus tem pegado os membros daquela e tem passado para outra. Sabe por quê? Aquele que não tem essa visão de Deus, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Aquele que não se inquieta pela alma, aquele que não se inquieta pelo perdido, ele não pode ser chamado de um obreiro do Senhor, de um missionário do Senhor, de um pastor do Senhor, de um homem de Deus que o Senhor levantou. Aquele que não se inquieta pela alma daquele que está sofrendo nas garras do inimigo, ele não pode ser um chamado, vocacionado à seara do Senhor. Agora, irmãos, uma coisa muito importante que eu vi. Dentro disso tudo é que houve uma revelação muito profunda, que o Brasil é o país indicado para ir ganhar os muçulmanos.
Porque eles não suportam os americanos, eles não suportam os asiáticos, mas com os brasileiros, eles não têm muita rixa ou até mesmo muitas questões a se resolver. Então, o Brasil está sendo comissionado por Deus para ganhar os muçulmanos, para ir lá onde esse povo está matando as pessoas, aonde esse povo está detonando a vida dos cristãos. Mas não se inquiete com isso e não se atemorize com isso. Deus conhece cada um de nós aqui. Deus sabe aqui quem está disposto ou quem é forte o suficiente dentro da sua fé para passar uma situação como aqueles homens passam. Eu sei que eu estou aqui na terça porque eu talvez não poderia sofrer o que aquele pastor estava sofrendo. Aquilo é só um aviso. Eles entram na casa, quebram tudo e dão um ultimato. Se continuar pregando a Jesus Cristo, nós voltaremos aqui e mataremos sua família. E você junto. Eu talvez não suportaria isso, então Deus me enviou para cá, mas meu desejo era ir às nações, não sei. E você? O que você quer que Jesus te faça? Foi a pergunta dele ao cego, Bartimeu. Ele era cego, mas quem sabe não queria ver. Um cego em Israel, ele tinha certa sustentação. Os judeus optavam muito pela caridade e eram carismáticos. A pergunta de Jesus não é motivo de zombaria, como muitos pastores aí usam o termo zombeteiro. Não, Jesus é uma pessoa séria. Jesus não estava brincando com aquele cego. Quem sabe ele não queria ver. Não havia um homem lá à beira de um tanque há 38 anos e Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. A resposta dele não é, eu quero, Jesus. Não, é que não há ninguém que me ponha no tanque quando as águas se movem. Ser uma pessoa, de certa forma, necessitava da ajuda em Israel, era até mesmo motivo de engano para quem quisesse viver, de certa forma, numa vida razoável. Porque os judeus eram, de certa forma, ali, muito generosos nas suas ofertas. Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Então nós temos que entender, para que Deus te chamou? Por que você veio até aqui? Não foi por causa da mensagem do pastor, não foi por causa da irmã, do irmão, não foi por causa do renovo no seu casamento, da sua visão, né? Pode ser da sociedade ou até mesmo da sua estrutura financeira. Não foi por causa disso que você procurou Jesus. Não foi. Isso foi o seu pensamento. Isso pode ter sido a sua ideia naquele momento. Você veio até aqui porque Jesus disse assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Jesus te escolheu. Ele viu a capacidade em você de ser um discípulo. Porque se você não fosse capaz de ser um discípulo, você não estava aqui. Você estaria em qualquer outra igreja ou em qualquer outro segmento religioso, menos no cristianismo. Porque todos os que são chamados por cristianismo, todos os que são chamados por Jesus, é Jesus quem escolhe. Os apóstolos foram escolha de Jesus durante ali uma noite inteira de oração. Quando ele desceu do monte, ele tinha orado a noite inteira. Não foi por acaso. Ele não achou Mateus forte. Ele não achou ali, de certa forma, Pedro, um homem bravo. Não. Ele orou a Deus e Deus falou, é esse, aquele e aquele. O chamado mais interessante que eu acho é o de Levi. Na coleteria de impostos. Ele já tinha vendido a sua fé judaica. Estava trabalhando para os romanos. Estava cobrando imposto dos judeus, era odiado pelos judeus. Jesus era judeu. Jesus passa na coleteria, vê Levi, diz para Levi, vem e me segue. Você está vendo? É o que Paulo escreve. Ele escolhe as coisas loucas do mundo. As coisas que não são para envergonhar as que são. E quando Deus te escolhe, quando Deus te levanta, irmão, não é simplesmente para ser um cristão de banco. É para você fazer e realizar a obra dele, não importa como, eu já disse, talvez por oração, talvez por ajuda, talvez até mesmo indo. Você fala, pastor, que é isso? Eu já estou aqui estruturado, eu tenho família, tenho um bom serviço, eu tinha tudo isso, uma hora para outra. Mas uma coisa Deus precisa fazer, Ele te chama e depois Ele te prepara. Ele não te envia sem preparo. Ele não te envia de qualquer maneira. Porque o envio do Senhor é um passaporte só de ida, é só para ir. Porque ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Acabou. É só para ir. É uma passagem só de ida. Não tem volta. Deus está chamando pessoas, irmãos. Deus está comissionando pessoas, homens e mulheres que estão
dispostas e dispostos a pagar o preço pelo Evangelho. É tempo de fazer a diferença. É tempo de despontar no meio dessa geração incrédula, dessa geração de desigrejados, pessoas que estão aí, de certa forma, revoltados com o Evangelho por causa disso tudo que eu disse aqui. Por causa de uma igreja que pensa que está rica, mas que na verdade é pobre, miserável, cega e nua. Uma igreja que está causando dores, vômitos no seu mestre. Que tristeza ouvir isso. Que tristeza ouvir isso de Jesus. É a carta mais triste que um pastor na Bíblia recebeu. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Você já pensou? O pastor abre uma carta de Jesus e olha ali e de repente o pastor, ele recebe essa palavra, que ele é morno, ele não é quente, ele não é frio, ele não é de um lado e nem do outro. Ele vive em cima do muro. E Jesus falou, está me causando vômito. Ânsia de vômito é algo horrível, terrível. A linguagem usada na Bíblia é algo terrível por dentro. Porque o corpo é de Cristo. O corpo, a igreja é de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. É isso que nós precisamos entender. A igreja do Senhor precisa abrir os olhos. Você precisa orar para ser uma igreja fiel. Porque igreja não é templo. Até teve uma pessoa que disse bem. Teve uma irmã falando que houve uma reclamação da igreja. E a pessoa disse que a respeito da igreja, falou, não, lá é a igreja, lá e tal, mostrou aqui. Falou, não, lá não é igreja, lá é um porão. Ele disse certo, é verdade, não é? Nós não somos representados por templo, nós somos representados por Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos aqui no porão, é verdade. Os verdadeiros homens de Deus estiveram nas catacumbas, nas pedras, nos rochedos, andando perdidos pelos montes, homens dos quais, diz a Bíblia, o mundo não era digno deles. Agora, esses megas templos, essas megas construções, não representam Cristo. Representam um porão ou um galpão. Não é? A placa é para simbolizar que aqui se reúne um povo de Jesus Cristo. Nós não se ofendemos com nada disso. Nos alegramos em ter a inteligência dessa pessoa de saber que isso aqui é o porão. Que nós fomos embora, não tem mais nada aqui. Se nós saímos daqui um dia, amanhã pode ser uma loja de conveniências, pode ser, eu creio que não, a dona evangélica, mas poderia ser um bar, uma boate. Para nós não faz diferença nenhuma. Porque a casa de Deus somos nós. A morada do Altíssimo somos nós. Nós trazemos Cristo em nós. A Bíblia nos fala isso. Nós somos o templo do Deus vivente. É por isso que nós precisamos pregar e anunciar esse evangelho. Vamos ficar de pé. Bendito seja Deus. Ore ao Senhor nesse momento.